Como foi lido aqui, o profeta Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E ele era um líder desses rapazes, desses homens que fizeram, que estavam falando com ele aqui na palavra. E os homens chegaram para ele, que era o líder, e falou. Era um momento de fome naquela cidade. Gilgal estava passando por um momento de muita fome, até por desobediência a Deus. E ali eles conversando com Eliseu, Eliseu dá uma ordem a eles. Vai, coloca uma panela grande no fogo e pega umas ervas para fazer o caldo. E esses homens saíram à procura dessa erva. Só que em vez de trazer uma erva que poderia ser, que não iria fazer mal ao homem, eles trouxeram uma erva venenosa. Como eu li aqui, o nome da erva é parra brava. Eu estava pesquisando, disse que ela parece um pepino. E ali eles pegaram esse pepino, cortaram e jogaram na panela. Só que ali, na hora que aqueles rapazes estavam fazendo sua alimentação, eles viram que aquilo ali era uma erva venenosa. E ali ele falou: profeta, tem morte na panela, porque isso que está aí é uma erva venenosa. E Eliseu pede farinha e joga ali naquela panela, e a morte é cancelada daquela panela. E ali trouxe vida e eles se alimentaram e não aconteceu mais nada. E eu trouxe hoje para os nossos dias essa mensagem. A fome física e espiritual. Ali em Israel havia esses dois tipos de fome. Havia tanto a fome física como a fome espiritual. A fome espiritual por causa da rebeldia do povo. O povo que estava afastado da presença de Deus. E eu coloquei aqui sobre as enfermidades também, que muitas vezes tira o nosso apetite. Eu não sei vocês, mas tem pessoas que quando está com qualquer dor de cabeça, ou enxaqueca, ou qualquer coisa, a primeira coisa que perde é o quê? É o apetite. E o que acontece quando nós perdemos o nosso apetite, que nós não nos alimentamos direito, a tendência é ficarmos fracos. E era a forma que aquele povo estava naquele momento. Eles estavam fracos, tanto fraco espiritualmente, como fraco fisicamente, por estar passando ali aquele lugar por um momento de muita fome. Em Mateus 5, versículo 6 diz que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E hoje a pergunta é para mim e para você: o que é que nós estamos sentindo fome de quê? O que é que está chamando a nossa atenção? Qual é o tipo de alimentação que nós estamos nos alimentando? Aqui diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Será que nós como igreja, nós estamos tendo essa fome e sede de justiça? Fome e sede pelas coisas corretas, por aquilo que agrada aos olhos do Senhor? Ou nós estamos sentindo sede e fome daquilo que enche o nosso ego, que amassageia o nosso ego, que amassageia as nossas vontades? De que é que nós estamos nos alimentando? Ali, naquela panela, havia o quê? Morte. Segundo, vigilância nas nossas atitudes. Nossas atitudes podem trazer a morte para muitos. O profeta Eliseu era um profeta, era um homem de Deus, Mas ele pediu para que aqueles homens fossem em busca daquela erva. Aqueles homens tiveram a boa intenção? Eles tiveram a boa intenção. Será que eles pensaram: não, eu vou levar uma erva venenosa para matar
para quando eles comerem, eles venham morrer, não. Eles tinham uma boa intenção. Só que ele não sabia que aquilo ali era uma erva venenosa e que aquilo ali ia trazer morte para o povo. E hoje muitas vezes acontece conosco, muitas vezes nem tudo que é boa intenção vai trazer benefício para a igreja. Vamos fazer de conta hoje que essa panela aqui representa a igreja. Imagina. Representa a igreja, aquela panela. Aí vem aquelas ervas. E adentra dentro daquela panela. No livro de 2 Reis, em 2 Reis 4:8, olha o que Eliseu disse. Ele dá uma ordem. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos do profeta estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo, olha a ordem que ele deu: põe a panela grande ao fogo e faz um caldo de ervas para o filho dos profetas. Então um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Não foi porque eles conheciam, eles não a conheciam, foi inocentemente. Mas através de uma inocência, todos ali poderiam ter morrido. Barra brava. Todas as coisas ruins que adentram no templo. Quantas coisas ruins adentram no templo. Muitas vezes não é nem porque queremos. Muitas vezes nós chamamos alguém até de fora para darmos uma oportunidade, para estar ministrando a palavra, como já aconteceu aqui. E chegar aqui, sair da boca só heresia. Sair da boca engano, sair da boca mentira. E a igreja que representa a panela vai recebendo isso tudo. Vai recebendo isso tudo, a tampa aberta. E vai recebendo todas essas heresias, todos os enganos, sofisma. Tudo que nós sabemos que é engano, que é mentira, que não agrada a Deus. E hoje nós estamos vivendo em um tempo que nós temos que ter cuidado. Quantas igrejas nós estamos vendo aí fora que prega engano, que prega mentira, é uma bagunça, que dizem que estão adorando a Deus, mas de adoração a Deus não tem nada, que diz estar ministrando a palavra de Deus, mas não estão ministrando a palavra de Deus, é tudo engano, é tudo mentira. Muitas vezes vocês podem falar, graças a Deus aqui não existe isso, mas pode aparecer alguém de fora, subir aqui no púlpito e fazer isso. E muitas vezes até a igreja que nós mesmos visitamos. E quando chegamos lá, esse engano, essa mentira vem sobre as nossas vidas. Então nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar o quê? Ciente. Temos que saber o que é certo, o que é errado, para poder nem eu e nem você ser levado por uma bobagem, por heresias. Aqui, graças a Deus, nós temos um professor na escola bíblica que sempre está abrindo os nossos olhos, está sempre nos ensinando. Glória a Deus por isso. Mas quantos lugares por aí, quantas igrejas por aí que estão sendo abertas por líderes que não têm maturidade nenhuma para liderar uma igreja. Líderes imaturos, líderes que ainda não nasceram de novo, líderes que ainda não são convertidos, mas eles mesmos se titularam como líderes. E está trazendo para a igreja o quê? Morte. Em vez de estar trazendo vida para a igreja, traz morte, traz tristeza. E aí vai crescendo uma igreja anêmica, uma igreja desnutrida, uma igreja que não cresce, uma igreja que não expande, um reino que é travado. Por isso que nós devemos ter cuidado. Paulo escreve aos Timóteo, ao 1 Timóteo 4,16, olha o conselho que Paulo dá. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Foi um conselho que Paulo deu ao pastor Timóteo. E hoje esse conselho serve para cada um de nós que está aqui nesta noite. Nós temos que ter a máxima vigilância. Temos que ter cuidado com coisas que nós assistimos na televisão. Pastores com multidões e multidões e multidões o seguindo. Palavras que são ministradas que não tem nada a ver com o reino. Muitas vezes só palavra de engano, palavra de prosperidade, palavra que você vai ser isso, que você vai crescer, que você vai ter a chave do carro, que você vai ter um apartamento. E nisso muitas pessoas desiludidas no meio evangélico. E muitas pessoas assistindo pela televisão, assistindo pelo YouTube. E manda para nós, ainda não sei quem já recebeu, ainda tem pessoas incrédulas que ainda mandam para nós a oração de fulano de tal. Você acha que essas pessoas vão querer frequentar um templo? Não, não vão querer frequentar um templo. Porque eles acham que ali eles já estão ouvindo. Só que eles não sabem que eles estão morrendo. Que a morte está pairando a vida deles, a morte espiritual. Porque ali nada vai acontecer. Nada. São palavras jogadas ao vento. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias na terra. E a cada dia vai surgir mais falsos profetas. Irá surgir mais heresias. Até para a porta se alargar mais. E os templos estão cheios. Quantas heresias é ministrada em igrejas por aí. Quantas bambozeiras. Que eu falo que é bambozeiras. Quantas pessoas querendo se aparecer no meio gospel. Quantas pessoas querendo ter status no meio gospel. Tanto no meio da pregação quanto no louvor. É o veneno na panela. É a erva venenosa na panela que está... Pessoas que estão pensando que está adquirindo vida. Mas a morte está sobre essa vida. A morte espiritual. Por quê? Porque nós não vemos o crescimento espiritual na vida dessas pessoas. As pessoas não procuram crescer espiritualmente. São pessoas desnutridas. Pessoas que não ganham uma alma para o reino de Deus. Pessoas que não estão nem aí para o reino. São pessoas que olham para o seu próprio umbigo. São pessoas que não estão nem aí para o vizinho que está do lado. São pessoas que não estão nem aí em dizer, meu Deus, o ano se passou, eu não ganhei nenhuma alma para ti. Mas está vivendo o evangelho de mentira, o veneno a cada dia que passa adentrando a panela. E pessoas morrendo espiritualmente. Precisamos detectar o erro antes da morte chegar. Precisamos ter discernimento e conhecimento. E como aqueles homens deram o grito de alerta. Profeta, tem morte na panela. Como foi lido aqui no 4, versículo 40. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Quer dizer, foi detectado antes deles comerem. Então assim, no nosso meio é a mesma coisa. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus que não tenham medo de abrir a boca. E quando o problema é detectado, tem que falar mesmo, doa quem doer. Cadê os espíritos de João Batista? Quer dizer que o problema foi detectado dentro da congregação, eu vou me calar? Eu vou me calar porque a irmã Ilma dá o dízimo maior aqui na igreja, a maior dizimista, dá de dízimo, por isso eu vou detectar algo na vida dela, é um exemplo que eu estou dando, mas porque ela é a maior dizimista, eu vou me calar? Não. Aí são para pessoas, para liderança que não tem caráter. É para liderança que não tem vergonha na cara. É para liderança que olha para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. É liderança que naquele grande dia não está nem aí para a ovelha. É dia não está nem aí para o reino dos céus.
que existir homens e mulheres de Deus que está vendo o erro e não se cala. Eu vi um erro ali, eu vou falar. Eu vou falar porque está errado. Eu não vou deixar a congregação toda morrer por causa de um erro que eu estou vendo e eu me calo diante do erro. Cadê os homens? Cadê as mulheres de Deus? Por que o medo? Para a igreja ficar cheia, que eu não chamo de cheia, eu chamo de inchada. Muitas vezes é melhor ter 5 pessoas dentro de uma igreja que estão no caminho correto diante de Deus, do que estar a igreja aqui abarrotada de espírito de engano, de pessoas mentirosas, que não têm nenhuma comunhão com Deus, pessoas que não pensam no reino. Para quê? Lógico que é bom uma igreja cheia, é uma maravilha. Mas uma igreja cheia daqueles que estão remidos, daqueles que foram lavados pelo Cordeiro, da Deus, da foram trilhar o Senhor conforme a vontade dele, não conforme a nossa vontade. Essa igreja poderia estar cheia, eu sempre falo, poderia estar lotada, abarrotada, se muitas coisas nós nos calássemos. E se muitas coisas também fosse permitido aqui em cima. E que muitas coisas também tivessem sido detectadas e tivessem dado no erro. Não. Deus não está em busca de uma igreja abarrotada caminhando para um inferno. Deus está em busca de uma noiva lavada pelo sangue do Cordeiro, de uma noiva que queira compromisso, não de uma prostituta, que só quer Deus, porque Deus pode dar algo. Uma igreja prostituta, que só vem para a igreja porque Deus pode dar, porque Deus pode salvar o marido, porque Deus pode salvar os filhos, Deus pode fazer tudo isso, Deus pode fazer tudo isso e muito mais. Mas Deus pode Deus pode salvar o teu marido, Deus pode te dar um carro do ano, Deus pode dar um apartamento de naquele grande dia e caminhando de mãozinhas juntas para o inferno. Porque não é o que você tem que vai dizer quem você é diante de Deus, mas é quem você é diante de Deus, não as coisas que nós temos, não aquilo que Deus nos dá. Deus é poderoso e Ele pode fazer muito mais, mas muito mais mesmo do que nós imaginamos. Em 1 Pedro 5, versículo 8 diz: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O nosso inimigo, ele só fica procurando uma brecha para poder nos destruir, para poder nos arrancar do caminho do Senhor, para poder nos tirar da presença. Não é da igreja não, viu gente? Porque tem pessoas que estão na igreja, mas não são. Só diz que é igreja, mas não é. Entendeu? Não é. Eu estou falando dos fiéis, dos verdadeiros adoradores, dos que adoram em espírito e em verdade. Não é a igreja. Porque quantos espíritos de engano no meio de nós. Faz parte, joio e trigo. Eu estava pensando que antigamente, a Bíblia nos diz, né, que o diabo entra como? Com sapatinho de lã. Hoje não. Hoje ele entra de tamanco, taco, fazendo zoada mesmo, não está nem aí. Sabe por quê? Porque muitos têm medo, muitos se calam. Muitos têm medo de abrir a boca e falar aquilo que o Espírito Santo de Deus manda. Aí faz o que bem quer dentro da igreja.
Mas eu creio que nesta noite Deus está levantando uma geração de pessoas, uma geração de mulheres, uma geração de homens que não tem medo daquilo que Deus manda, que não tem medo de falar. Eu não tenho que agradar ninguém. Eu não tenho que agradar vocês. Eu não tenho que agradar ninguém aqui. A única pessoa que eu tenho que agradar é aquele que está lá em cima. Mas ninguém. Glória a Deus. Quinto, tomar uma atitude mediante ao mal. Eliseu tomou uma atitude mediante aquilo, mediante aquela erva que estava dentro daquela panela. Eliseu tomou uma atitude. E nós? Será que nós estamos tomando atitude mediante ao mal que nós estamos vendo e nos calamos? Que a pior coisa é ver o mal e cruzar nossos braços e deixar o mal à vontade. Qual atitude nós estamos tomando mediante aquilo que nós sabemos que é errado? E nós nos calamos. Muitas vezes nas nossas casas, não estou falando só da igreja não, gente. Eu estou falando muitas vezes na nossa casa também. E nós nos calamos, ficamos quieta, muitas vezes com medo. E na igreja a mesma coisa, ficamos calados. Está vendo mal, está vendo erro, está vendo o irmão descendo o precipício abaixo, mas eu vou me calar, deixa ele descer o precipício. Está vendo o irmão morrendo, deixa ele terminar de morrer, e isso nós vamos nos calando. Mas Eliseu não. Eliseu deu uma ordem. Trazei farinha. E deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal sobre a panela. Não havia mais mal sobre aquele caldo. Porque uma atitude que ele tomou. E muitas vezes as coisas acontecem em nossas vidas por falta de atitude. Essa farinha aqui representa Jesus Cristo. Representa o grão de trigo processado. O Senhor diz em Evangelho de João 6:51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eu não sei como é que está você aqui nesta noite hoje, mas quando você coloca Jesus, que é o pão vivo, sobre a tua vida, coisas milagrosas acontecem, coisas grandiosas acontecem. Quando colocamos Jesus sobre as nossas vidas, naqueles momentos de lutas, de dificuldades, naquele momento que nós pensamos em olhar para trás, em desistir, quando nós lembramos dele, que é o pão vivo do céu, que desfaz todo o mal, que desfaz a heresia, que desfaz tudo de engano, nossa vida muda. Mas nós precisamos tomar atitudes. Não ser um crente só por ser. Só para levar o nome de gospel. Eu sou um crente, você é gospel. Né? Como existe hoje aí os cantores gospel, que só tem o nome gospel. Mas louvar a Deus que é para louvar, não louva. Eles procuram encher o próprio ego deles mesmos. Procuram o que está aparecendo. Que nós possamos ser diferente, que nós possamos detectar o erro nas nossas vidas e que nós possamos colocar Jesus para trazer a mudança para as nossas vidas, para trazer a transformação, para trazer a salvação para aquele que ainda está na nossa casa ou na família que ainda não conhece a Cristo. Você vai ficar com os braços cruzados diante disso? Diante daquele parente teu que ainda não conhece a Jesus? Você vai deixar a morte beirar a panela? Você vai deixar aquele filho seu? Ou você já não detectou ainda o problema? Mas se você detectou o problema, que você vinha se levantar e que você vinha se posicionar diante de tudo, tomar uma decisão e desfazer todo o mal que está sobre a tua vida. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.